Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede, pela nossa querida Rede Amiga Espírita. Cá estamos nós, nosso dia 21 de outubro de 2025, no nosso Evangelho de número 35, hein? E aí, como é que foi a semana de vocês? Passaram bem? Todo mundo em paz aí? Deu para todo mundo aproveitar bem o fim de semana? Começar agora a semana em busca de novos conhecimentos libertadores, é ou não é? Hoje o assunto é interessante, hein? Esquecimento do passado. Tem um monte de gente que tá doido para lembrar do passado que a gente diz assim, de outras encarnações, né? Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho isso daí. Com a alegria do reencontro, da permissão divina, como a gente faz toda semana, pedindo ao Mestre Jesus que nos permita estarmos novamente aqui toda terça-feira, com esse sentimento de gratidão por ter atendido o nosso pedido. Eu dou aqui as minhas boas-vindas a você que está chegando agora, você que já está com a gente aqui faz tempo, você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Esse estudo nosso acontece aqui toda terça-feira às 8 horas da manhã, transmitido pela Rede Amiga Espírita. E estamos aqui estudando o Evangelho segundo o Espiritismo pela terceira vez já. Já fizemos ele 2 vezes inteirinho, estamos aqui na nossa terceira edição, que dura em média aí 4 anos e pouquinho. Então você é nosso convidado para estar conosco mais uma vez. Não é? E bom dia da Estela para nós. Muito bom dia. Eu e o Sandro, nós esperamos ficar aqui velhinhos, se o Zé Aparecido nos der essa oportunidade da Rede Amiga Espírita. Se nós formos demitidos, a gente dá um jeito de ir para outro canto, que vocês viram que a tecnologia está a favor de nós, hein, gente? Porque o Sandro recebeu uma notificação que o nosso canal Espiritualidade São José do Rio Preto, que é um canal até que tem bastante seguidores, né? 43 mil. O pessoal acompanha bem ali, 43 mil. Então a gente posta às vezes palestra. É difícil a gente postar reflexão, mas é quando o pessoal filma, a filmagem fica boa, nós repassamos. E aí ele recebeu a notificação de que vai ser traduzido, né? Vai ser legendado. Não, vai ser traduzido, literalmente. Traduzido. Que legal, a gente tô doido para ver isso. Vai ser dublado, é a palavra que define corretamente. Olha a tecnologia. Então, assim, aqui no Brasil serve muito, né? As mensagens da doutrina. E quem sabe aí a gente atinge um coreano lá do Dorama. Porque vai acontecer o seguinte: já existe a inteligência artificial que, enquanto a gente está falando aqui em português, pessoas de outros países que falam outras línguas, obviamente, vão receber traduzido simultâneo. No caso, vai ser uma dublagem, né? Então, as pessoas, Que por exemplo, estão lá legal, na hein? China, vão ouvir eu falando em chinês, com a minha voz, com a minha boca mexendo em chinês, instantaneamente. Isso é sensacional. Porque o que Sensacional. acontece? A tecnologia faz assim, ela tem um delay, né? Quando a gente está fazendo aqui agora o vídeo, ele demora uma média de 15 a 20 segundos para vocês receberem o vídeo aí. Então, nesse intervalo de 20 segundos, a inteligência artificial consegue colocar a nossa voz e modificar a nossa boca através de software, né? É uma inteligência Quantos artificial. segundos tem? Há uma média de 20 segundos de delay por aí. Nossa. Então, que nem o que eu estou falando Nós aqui estamos agora. no futuro. O que eu estou falando aqui agora, vocês vão receber só daqui 20 segundos aí. Então, dentro desse delay, dá tempo da inteligência artificial fazer esse esquema aí. Então, isso é muito legal, né? Muito bom. Então vai alcançar Então, em muitas breve, pessoas. nós teremos aqui irmãos de outras nacionalidades nos acompanhando. O YouTube me notificou ontem sobre isso, nesse canal que legal, nosso. Né? São canais que já tem mais de 20, 30 mil inscritos, né? Então, eles vão liberar, eles escreveram que vão liberar nas próximas semanas. Não sei se já liberou, acho que ainda não. Mas logo, logo nós vamos ver irmãos nossos aqui de outras nacionalidades curtindo, comentando, divergindo, por que não? O pessoal pode ficar à vontade, né? Até o pessoal de outro país você pode passar para um amigo, né? Eu lembro que quando eu trabalhei no Japão, eu sentia muita dificuldade de não ter reuniões assim edificantes, né? A gente se reunia para um churrasquinho, se reunia ali para jogar uma bola, mas não tinha igreja. E necessariamente aqui também não é uma igreja, mas fala de coisas da alma. E o japonês, assim como qualquer outra etnia, né? Todo mundo é sedento por descobrir coisas da alma. Então, quem sabe, né? A gente fala, assiste aí, meus amigos.
É, em japonês. eu tô Muito doido para legal. ver eu falando em chinês, assim. Como é que vai ser? Como será eu com a minha voz, É com a minha muito imagem curioso falando em mesmo. chinês? Vai ser muito Muito interessante. curioso. Que legal a Chinês, tecnologia, né? em coreano, em hindu, já pensou? Em inglês também, É, francês, né, espanhol. muito bom mesmo. Então pedir pro pessoal depois mandar para nós os prints da tela para poder ver como é que a gente É fala isso aí. em outros idiomas, né? E então que Jesus abençoe nós aí nessa caminhada e vocês aí conosco. Muito obrigado pela companhia e bora que o assunto é bom, hein? Agora nós vamos para o nosso momento da oração. Vamos lá? Para dar início ao nosso estudo de hoje, tá bom demais. Senhor Jesus, benfeitores amigos que se aproximam de nós toda vez que pegamos o Evangelho, do nosso coração, a gratidão de estarmos aqui reunidos, pensando no bem, pensando em praticar mais o bem. Abençoado seja, Senhor, todos os corações com essa boa vontade. E com essa boa vontade possamos ser exemplos nessa caminhada, que essa jornada a gente possa inspirar muito com as nossas ações, irmãos que ainda nem pensam em estar mais próximo de Ti. E que possamos também, Senhor, ser inspirados, ter os olhos abertos para as pessoas que já estão degraus a mais que nós, que já galgaram mais paciência, generosidade, enfim, Senhor, que brilham mais que o nosso coração. Abençoados sejam todos os irmãos dessa corrente que pediram cura íntima, que estão com seus sentimentos abalados, aflitos por algo da matéria, que possam ser, Senhor, reconfortados por todos os benfeitores aqui presentes. Principalmente quem sente dor, quem está com seus problemas físicos, com solução ou sem solução, que a solução do alto chegue da melhor maneira possível, dentro do merecimento de cada um, mas com o conforto necessário, que nós sabemos que merecemos sendo filho do Senhor. Muito obrigado ao nosso Deus Pai. Obrigado ao nosso Mestre Jesus e todos que nos acompanham aqui, encarnados e desencarnados, e que assim seja. Que assim seja. Eu trouxe um livro hoje que está despedaçando. Literalmente, Tá gente. desencarnando. Porque eu tava pegando ele, mas ele é muito bom. De jeito nenhum que a gente joga fora. Porque nós já compramos no sebo, né? Nas nossas andanças por aí. Os livros já estão velhinhos. E olha, Brilhe Vossa Luz. De Chico Xavier, Psicografia por Espíritos Diversos. E hoje eu trouxe a psicografia do Chico, ditada por Bezerra de Menezes. Um trechinho só do capítulo do livro Brilhe Vossa Luz, que se chama Extinção do Mal. Olha só. A propósito, meditemos. O Senhor corrige a ignorância com a instrução, o ódio com o amor, a necessidade com o socorro, o desequilíbrio com o reajuste, a ferida com o bálsamo, a dor com o sedativo, a doença com o remédio, a sombra com a luz, a fome com o alimento, o fogo com a água, a ofensa com o perdão, o desânimo com a esperança, a maldição com a bênção. Somente nós, as criaturas humanas, por vezes, acreditamos que um golpe seja capaz de sanar outro golpe. Simples ilusão. O mal não suprime o mal. Bonito, né? Muito bem. E hoje, então, no nosso Evangelho de número 35, eu quero te convidar a vir conosco para essa leitura interessantíssima. Uma dasquelas que as pessoas mais têm curiosidade em saber. Por que tem um esquecimento do passado? Será que isso é... Qual o propósito disso, né? Então aqui estamos no o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos. Item 11. Hoje a leitura é curtinha. Então vamos lá? Esquecimento do passado. É em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado
traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, dificultar o exercício do nosso livre arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu, para nos melhorarmos, justamente o que necessitamos e nos é suficiente: a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz, ao nascer, aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal, e suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É sobre isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal e lhe dá a força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado, durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-los. Vamos aos comentários da Estela. Quantas vezes, em meio às dificuldades da nossa vida, nós, né, se você é espírita há um tempo, você acaba se perguntando o que eu fiz? E aí você busca aquilo que você tem de lembrança. É tão equivocada a cabeça das pessoas quanto ao que acontece nessa vida, que eu vou contar um caso de uma pessoa que o Yosender conheceu, que ficou depois de um AVC, e até um mistério para a ciência, porque não foi diagnosticado um AVC. A pessoa começou a parar de falar, depois começou a perder um pouco os movimentos, mas principalmente a fala, até ficar acamado, e foram 8 anos com essa prisão, que é um aprisionamento, né, da pessoa, principalmente se ela tivesse consciente, sem fala, em uma cama. Eu lembro que uma pessoa chegou em nós e disse assim: olha, mas eu vou te falar, espírita, viu, gente? Vou te falar que ele tá na cama desse jeito, sabe por quê? Porque quando ele era novo, ele terminou com uma namorada e a namorada quase se matou. Que ele abandonou ela assim de um jeito que ela quase se matou. Então hoje, olha o que tá pagando. Gente, vamos falar sério. Vamos pensar na justiça divina. Se cada rompimento de relacionamento teu levasse você a
momento tão fatídico assim, né? De ficar acamado 8 anos. Não é uma justiça muito... Você faz assim no outro, vou te dar uma martelada, então tá tudo certo. Então a gente brinca de ação e reação aqui. E na verdade, essas dificuldades grandes possivelmente são colocadas ali na linha do nosso destino, da nossa vida, por nós mesmos, em um acordo antes de nascer. Ah, Estela, eu bati o carro. Será que não? Pode ser que você bateu o carro porque você estava vendo celular, você estava dirigindo muito rápido ultimamente. O seu benfeitor falou assim: não, cara, eu vou dar um acidentezinho para essa pessoa aí, para ver se ela já ela vai matar um. Então existem pequenas coisas chatas, né, que acontecem na nossa vida, alguns obstáculos de hoje, que são sim plantados nessa encarnação, e a maioria delas. A maioria. Poxa, eu estou doente disso aqui. Recorre à colheita dessa vida, essa doença. Poxa, Estela, fulano nasceu aleijado, nasceu com câncer no pulmão, nasceu... Tem como ser nessa vida? Não tem. A gente sabe que é no passado. E adianta eu vasculhar o porquê? Não adianta. É eu realmente pensar qual o uso, né, da minha saúde totalmente integrada, qual o defeito que eu tenho, para eu não ter a saúde completa. Se eu tivesse, o que eu faria? Uma vez, nós recebemos uma carta psicografada, muito bonita, não sei se você lembra, Luciana, de uma pessoa se dizendo o que ela tinha feito no passado, e nessa encarnação ela nasceu muda. Que nas outras encarnações ela usou muito mal a palavra. Essa eu não lembro, não. Nossa, foi muito antiga, foi antes de ir no centro de Polônia. Vou caçar ela no computador qualquer dia. Então a própria pessoa relatando isso, o mau uso do verbo, e a gente sabe, esse mau uso, meu Deus, mas o que eu fiz de tão errado para depois nascer muda? Vocês lembram que antigamente, minha mãe conta muito isso, né? Antigamente, se uma moça, como é que eles usavam o termo? Ela não era mais pura, não é? E algum vizinho espalhasse isso sem ela ter casado, a família tinha que se mudar do lugar. Minha mãe falava, porque era uma vergonha. Perdesse a virgindade, né? Então, tinha que se mudar todo mundo ali, porque era uma vergonha. A família, às vezes, expulsava essa pessoa. Imagina você ter, na época, uma inveja de alguém e soltar uma calúnia dessa? E manchar a reputação, que era a única coisa que as pessoas tinham na época. Ninguém tinha dinheiro, não é? Ninguém tinha... E a pessoa não tem como provar, né? Não tinha como provar. Então, pode ser um caso desse. Às vezes levava ao suicídio uma mocinha, que ela não ia mais conseguir casar. A família dela olhava ela com asco, né? Era julgada, condenada, e às vezes foi por uma calúnia. E aí, então Deus vai lá e pune. Não é punir, não. Imagina quantas coisas de errado ou equivocado você já fez, que hoje você fala, nossa, eu não faria de novo. Eu tenho um monte, eu tenho uma lista de coisas. Você ainda até brinca, quando ele vai contar para as meninas, nossa, quando eu era criança, eu não comia abóbora, eu não comia isso e aquilo, eu era uma besta. Isso era de menos, né? Isso é uma brincadeira que a gente faz, né? Porque não prejudicava ninguém, só ele mesmo. Agora imagina, no decorrer da sua vida, a quantidade de coisas que você fez, nossa, eu falei aquilo pro fulano, já era. Hoje, com a minha maturidade, eu não falaria isso, eu não agiria dessa maneira. Nessa vida. Agora imagina na vida passada. E aí você desencarna, chega lá, com a sua maturidade, viu aquele rolo todo que aconteceu por causa de uma fofoca sua, expulsaram a família do bairro, a família se mudou de vergonha, mais para frente ficou sabendo que a moça se suicidou. Você carrega isso no peito a vida inteira. Chega lá no mundo espiritual, o que você faz? Falou, olha, eu carreguei isso daí a vida inteira, eu quero nascer muda. Porque às vezes a pessoa tem algum problema nessa vida e ela tá doida para saber qual o tipo de castigo, por que Deus deu esse castigo, sem entender, ou às vezes sem parar para pensar, que foi você que escolheu isso.
Sabe aquele filho difícil? Que as pessoas às vezes relatam para nós, filho ingrato, filho totalmente fora do que vive a família, né? Todo mundo aqui é calmo e o fulano é agressivo. Você tem noção que você pediu esse filho porque muitas vezes você prejudicou essa criatura e aí nessa encarnação você pede uma oportunidade para amar. Porque é assim, todos os vínculos que nós temos são com essa finalidade, é o amor. Mas quando estamos aqui nesse momento imediatista, ou quem que não é imediatista entre nós aí? Você não quer um negócio para ontem? E aí surge um problema. Analisa. Será que a colheita dessa vida? Ah, não, Estela, não tem o que eu fiz para merecer isso aqui. Então, meu irmão, se estamos diante de um Deus de justiça, de amor, que não erra, os benfeitores também não, você está tropeçando numa colheita do passado. Só que aí você esqueceu. Ah, meu Deus, mas não seria mais fácil se eu lembrasse? Sério mesmo, gente? Já pensou? Você tem uma gravidez, e aí a gravidez já é difícil, porque é uma criatura aí que se tiver algum problema no passado, pode ser. O pessoal falava assim antigamente, nossa, sente muito enjoo porque a criança é cabeluda. Você vai no livro Entre a Terra e o Céu, a criatura que dá muito trabalho ali na barriga, é pendenga do passado, hein? Tá lá, Entre a Terra e o Céu. E aí, quando nasce, você já sabe, fala, não, sabe o que é? Essa criatura que eu tô carregando na barriga, olha o peso de você lembrar do passado. A criatura que eu tô carregando na barriga roubou meu marido na última encarnação. Me matou. Roubou minha casa. E tá aqui na minha barriga. Qual a finalidade dessa instrução? Se não ia dar um desespero saber que você tá com um inimigo dentro da sua barriga? Mas aí nasce com o esquecimento do passado aquela criaturinha que na fragilidade humana em que ela se apresenta, faz o nosso coração amolecer, não é? E aí o que acontece? Deus fala, yes, é isso. Ele só quer que a gente se ame. E a gente quer desvendar mistérios. Poxa, Oceano, eu sou doido para saber o que eu e meu pai foi na outra vida, viu? Que a gente não se dá desde pequeno. Mas agora você respeita ele? Ah, claro, não. A gente não é aquele pai e filho que se abraça, se ama, mas agora a gente se respeita. Finalidade concluída. Na outra vida vocês se mataram, vocês se odiavam, eram vizinhos. Eram vizinhos, daqueles vizinhos de cerca, de arame, sabe? De arame farpado. É. Nossa, começou uma briga ali para de um bezerro que escapou de uma para outra. Pronto, virou inimigo. Era tiro de espingarda. Não era, não? Aí o que faz? Nasce filho. Só que com o detalhe maravilhoso do esquecimento do passado. Nas obras de Chico Xavier, a gente vê um quinquilhão desse monte de oportunidade para estudarmos, que é a própria mãe de André Luiz, que relata para André que, filho, eu vou reencarnar com seu pai. É, mãe? E com as duas amantes dele que vão ser nossas filhas. Aí sabe como que nascem essas amantes? Amando a mãe, não é? E o pai, mais caprichoso, mais pede coisa para esse pai, exige, espreme esse pai. Por quê? Porque na outra vida ele prometeu um monte de coisa, dilacerou o coração delas, soltou no mundo, usou elas e abusou. E aí nessa vida ele só tem que amar. E esse só tem que amar é a nossa maior dificuldade. Você encontra uma pessoa, por exemplo, a gente vive brincando de sogra, né? Tem um detalhe da sogra, do sogro, que pode começar uma rensga, o pessoal fala rensga. Rusga. Pode começar um probleminha ali desde o momento que se viram a primeira vez. Por quê? Imagina, Dona Renata criou o Oceandra com mimo, com capricho, penteava, ajeitava, de repente ela me conhece e eu sou assim, não, o Oceandra se vira.
Já começa o impacto dali, não tem problema nenhum com a minha sogra. Mas às vezes são só esses detalhes. Eu tenho 2 meninas. Quem que não quer um genro que trata as meninas bem? Nossa, é uma bênção você ver o seu filho sorrindo. Então, isso aí pode ser probleminhas pontuais dessa existência. Agora, quando é aquela pessoa que entrou no portão da sua casa na hora que você olhou, algo de dentro já ferveu. Pode ser problema do passado? Pode. Você vai vasculhar quanto a isso? Não. Por quê? Porque a nora entrando na casa de uma sogra, você acabou de ganhar uma filha. Esse é o intuito de Deus. Fez a família crescer. Mas você tem aquele impulso de tratar essa pessoa mal. E aí você está indo contra a finalidade de Deus. Ah, Estela, mas tem gente tão difícil na minha vida. Uai, eu sei. Só que faz como o Chico disse, tenta se colocar não no papel de vítima. Se coloca no papel de alguém que prejudicou essas pessoas que a vida está te apresentando novamente. Imagina que você é rodeado de mentiroso. Será que na outra vida não foi você que ensinou essas pessoas a mentirem? Imagina que você é rodeado de pessoas agressivas. Meu Deus, o povo é tudo agressivo. Será que você não era aquele pai que descia o braço dessas crianças? Gente, eu não tô brincando. Conheci uma pessoa, ele já é desencarnado, ele contava para mim e ria. Ele perdeu a mãe com 7 aninhos, aí tinha a bebê que não viu a situação, aí tinha mais 3 irmãos mais velhos. Quando a mãe deles morreu, que eles riam, que falava assim, agora a gente não vai apanhar mais, de tanto que eles apanhavam. Ser esfolado, assim. Ah, então é automático. É automático, a pessoa vai voltar e vai voltar agressivo. Não. Quer fechar o ciclo? Você tem vontade de maltratar essa pessoa do seu lado? Ah, eu tenho, Estela. Nossa, eu tenho vontade até de deixar passar fome. Quebra esse ciclo aí. Porque pode ser que na outra vida você também deixou essa pessoa passar fome. É algo que nós sentimos que nosso espírito, poxa, eu não gostei, então trabalha isso, porque não é gratuito. Ah, mas não seria mais fácil lembrar? Não seria mais fácil lembrar. Nós vemos no livro Obreiros da Vida Eterna, se eu não me engano o nome dele era Vicente, trabalhou e não gostava de falar sobre a vida que teve. Ele não estava pronto ainda para contar ninguém sobre o passado dele, que doía nele. E aí um dia chegaram nele e falaram, olha, como você é um trabalhador, muito afinco, você merece uma situação. Senta aqui. Aí sentou ele, trouxe do mundo uma senhora que estava dormindo. Essa senhora era a esposa dele. Só que como ele passou muito tempo no mundo espiritual, ela já era bem senhorinha. E ele não podia ouvir mais falar o nome dela, porque quando ele morreu, ela casou com a pior pessoa que ele gostaria que ela tivesse envolvimento. Um primo, alguém ali. Então, quando ele ficou sabendo em espírito, lá no mundo espiritual, ele ficou com muito ódio dessa pessoa. E aí levaram ela, senhorinha, enquanto estava dormindo lá no mundo espiritual, levou ele, se abraçaram, aconteceu o perdão, olha que lindo. E aí veio a proposta. Você quer mesmo? Porque assim, perdoar no mundo espiritual é fácil. Rapaz, te prejudiquei tanto, hein? Agora tô precisando de luz aqui, ó. Vamos voltar pra terra? Porque prejudicar lá e dar a mãozinha lá em cima, gente, tá fácil, hein? Mas não é assim que funciona. É na terra que a gente resolve os problemas. Sabe qual foi a proposta dada para ele? Você aceita vir neto dela? Ela falou, eu aceito, senhorinha. Imagina. E quem que... Com ela o negócio estava mais resolvido, né? Ela casou com quem ele não queria. Mas e o cara? O cara ia ser vô dele. Aí nasce aquele menininho, o vô pega no colo, faz pocotó com ele, né? Brinca, faz cosquinha. Aí Deus olha e fala assim, trabalho concluído, com sucesso. Os avós desencarnam, a criança passa a vida inteira
Nossa, meu vovô tratava eu bem, minha vovó tratava eu bem. Para quando ele chegar no mundo espiritual, você tem saudade do seu avô? Você quer encontrar o seu avô? Quero. A lembrança dele com o vovô amoroso é muito maior do que o ódio que ele tinha do cara que tinha casado com a esposa dele. Olha que loucura. Meu Deus, tem que ser reencarnacionista para entender do que eu tô falando. Porque senão não entende. Fala, mas que loucura é essa de um entrar no corpo do outro, como as pessoas pensam, né? Não é. Desencarnou, ganhou novo corpo. Só que o espírito está lá com as suas lembranças. Então, nós vamos perceber que essa trama, a sua família, as pessoas com quem você convive, foi tudo, é um jogo de tabuleiro, movido peça por peça, com a sabedoria divina. Então, não tem ninguém ali no seu caminho que não foi colocado para que você cresça. E esse crescer, às vezes, não é gostoso, gente. Sabe aquela planta que às vezes precisa ser podada? E aí ela fica mais frondosa e bonita? Às vezes esse crescimento é doloroso. É aquela pessoa que entrou na sua família de maneira consanguínea ou um agregado e não desce. A gente fala, nossa, meu Deus, mas é difícil. É essa pessoa que você tem que se esforçar um cadinho mais. Porque aquela que você gosta fácil já está concluída em outra vida. Por isso que você gosta fácil dela. Você não tem amigos que às vezes você se dá melhor que as pessoas da sua família? Amigos que encaixam as ideias, que você tem prazer de estar perto, que você sente um bem-estar. Então, isso aí é aquisição de outra vida. Só que o que nós precisamos agora é entender que essas pessoas que eu não gosto, eu não preciso ficar colado, não. Nossa, então tá bom. Acabei de descobrir que eu tenho uma pendenga com meu cunhado ali. Vou ter que chamar ele, né, para tomar um café aqui. Não, não é disso que a gente está falando, não. É vencer o que você tem aqui dentro. Não é ficar próximo dessa pessoa, porque possivelmente ela sente a mesma coisa que você, mas por você ser espírita, a responsabilidade tua é aniquilar isso que você sente. Fica tranquilo quanto a cada um na sua casa, é isso que tem que ser. É o famoso não força amizade. Não força amizade porque a pessoa não está pronta. Não está pronta. Então pode continuar cada um na sua casa, mas passa a respeitar, passa a pensar assim. Essa pessoa tem os motivos dela de ser assim. Passa a compreender. Sabe? Não é fácil a gente compreender um cachorro bravo. Não é fácil. É fácil a gente compreender um cavalo que dá coice. É fácil a gente compreender esses bichos que não raciocinam. Que afinal são animais. Muitas pessoas, com as raivas, os desejos de vingança que elas têm dentro do espírito, elas se aproximam dos animais. Entende essas pessoas também. Não precisa de proximidade. Precisa só de você parar de carregar isso que está dentro do teu peito, que é bem parecido com o ódio. Começa com uma raivinha, um desejo de falar mal da pessoa, um desejo de chamar o outro e falar, vem cá, você viu o fulano? Arrumando aliados para a guerra. Então, vasculha aí. Não leve isso para frente, não. Que essa pessoa veio colega de trabalho, essa pessoa veio primo. Se você continuar levando isso no peito, vai vir mais próximo. E mais próximo. Talvez você vai ter que vir filho. Você podia vir filho de uma pessoa que se ama muito. Mas você vai ter que vir filho dessa pessoa porque você não está conseguindo. Veio primo, se odeia. Veio amigo de trabalho, se odeia também. Então, bora, gente. Bora vasculhar dentro de cada um aí. Que além da reencarnação é essa. Não queira saber da sua outra existência. Coloca na tua cabeça. Eu prejudiquei essa pessoa. É bem mais fácil. É bem mais fácil. Não se coloca tadinho de mim. Tadinho de mim que essa pessoa me maltrata. Pensa que o que ela está fazendo é 10% do que você fez com ela. Que fica muito mais fácil a caminhada. Lembrando mais uma vez, não precisa ser tão próximo. É só limpar o que tem no teu coração. Que já vai ser tarefa concluída. Imagine só o trabalho que não é para a providência divina colocar à nossa disposição a oportunidade da gente continuar a nossa jornada
com o menor prejuízo possível para nós e para os demais que estão ao nosso lado. E como Deus é sábio, criou o universo, e Ele sabe quais são os mecanismos mais adequados para o nosso bom aproveitamento aqui enquanto encarnados. E um dos recursos mais incríveis é esse do véu do esquecimento, que para nós ficaria praticamente impossível se a gente recordasse, por exemplo, o que nós fizemos 500 anos atrás uns para os outros. Além de ser muito constrangedor, nós iríamos ficar perdendo precioso tempo discutindo hoje coisas que nós fizemos lá no século XV. Ah, mas eu lembro bem, viu, você, viu, Estela? Hoje, Estela aqui, mas ó, sei bem quem você é, viu? Você não me engana não, viu? Você parece ser boazinha hoje. Imagina só, e ela falando mesmo pra mim? Ah, mas você também pensa que você é flor que se cheire, né? Você lembra aquela vez lá, né, que você me deu uma machadada lá, amputou um braço meu lá. Então ia ser assim, ia ser algo muito grotesco, muito constrangedor, porque as nossas virtudes são muito pequenas perto dos nossos defeitos, ainda. Nós estamos virando esse jogo aí. Nós estamos num caminho de, no futuro, a gente poder lembrar tranquilamente que nós vamos ter mais coisas para comemorar do que para nos envergonhar. Como ainda não chegamos nesse patamar, então ainda estamos presenteados pela providência divina com esse chamado véu do esquecimento. É muito pertinente para o nosso avanço. Ou seja, eu preciso continuar avançando com umas vagas lembranças, basta eu fazer um exame experimental, aliás, um exame mental do que eu ando sentindo, de como ando sendo a minha convivência com as pessoas, eu vou ter uma clara demonstração das minhas aptidões, das minhas falhas. Por exemplo, você percebe que você é muito solitário? As pessoas não dão muita bola para você? Então comece a desconfiar de você. Ao invés de você desconfiar das pessoas, comece a desconfiar. Será que não é possível que você, ou eu e a Estela, estejamos num patamar de distanciamento das pessoas também? Que a gente se sente vítima demais, é sinal de ainda um orgulho muito presente. Então eu trago a tendência de ter sido muito orgulhoso em encarnação passada, e ainda hoje eu experimento isso. Eu percebo que as pessoas não dão muita trela para mim, sabe? Elas não gostam muito de mim assim, sabe? Então é pra gente começar a desconfiar de si mesmo. Por exemplo, você tem que conhecer o Senhor, meu filho, mas meu filho vai me dar um trabalho e tal. Então, será que ele dá um trabalho que ele gosta? Ele veio programado para infernizar a sua vida? Será que Deus colocou alguém que está totalmente descompensado da realidade para viver ao teu lado? Ou será que esse trabalhão que ele te dá é aquele trabalho que você não teve, não quis ter para cuidar bem dele em outras eras? É bem provável que essa seja a alternativa. De todo modo, nós vamos ter que desidratar, né? A gente gosta de usar sempre esse exemplo assim. Ou vai ser pelo suor ou vai ser pelas lágrimas. Quando eu escolho não desidratar pelas lágrimas, aliás, pelo suor, né, que é o trabalho, pode esperar que as lágrimas virão. Então, se você deixa de lado um filho, por exemplo, se você não cuida de forma adequada dele, eu vou viver minha vida, ele que se vire aí, ó. Já tá marmanjo já, se vira. Esse desamor é a lei de menor esforço. Só que ninguém vai escapar da necessidade de cumprir as próprias obrigações. O que você não cuidou hoje, você vai ter que cuidar amanhã. E se não der tempo nessa encarnação, fica para outra. Aí vem aquele filho complicado, problemático, rebelde, respondão, com tendência de ser preguiçoso, de não fazer o que deve ser feito. Porque ninguém incentivou ele. Aliás, ninguém não, você não incentivou ele. E aqueles pais que chegam para mim e contam assim, nossa, a gente sabe que a gente tem que amar os filhos por igual, né? Mas não tem jeito, eu gosto mais do meu filho do meio, por exemplo. Eu gosto mais do meu caçulinha. Isso é natural, gente. Isso é muito natural. Esses que são nossos filhos hoje são os nossos desafetos do passado, em sua grande maioria. São raros aqueles filhos que têm uma harmonia perfeita de convivência com pai e com mãe. A maioria é para recobrar mesmo, é para resgatar débitos do passado. Então é muito natural que você goste mais de um que de outro.
Não se culpe por isso. Como a Estela bem disse, aproveite a oportunidade que você está agora e lembre-se que existe uma grande chance de nós sermos os devedores. O maior perigo que nós podemos encontrar no nosso caminho é imaginar que nós somos credores, que as pessoas nos devem. Aí você vai entrar numa linha perigosa, hein? Se prepara. A arapuca foi armada e você vai cair igual um patinho nela. Se você acreditar que você está aqui para as pessoas te servirem, sinto te informar, hein? Pois vai ficar ruim do teu lado. Sai dessa logo. Começa a olhar o abandono que você sente, começa a olhar a indiferença que as pessoas têm por você como uma oportunidade de você melhorar. Senão você está roubado. Eu trouxe aqui umas trovinhas, inclusive eu queria ler uma que o Reinaldo postou aqui agora há pouco. Deixa eu ver se eu acho. Tem umas trovinhas, gente, são maravilhosas, que explicam tanta coisa do passado. Aqui, ó. Olha o nosso amigo Rei, escreveu assim, ó. Às vezes a filha ingrata é aquela jovem sofrida, que abandonamos a rua nos prazeres de outra vida. Cornélio Pires, através do Muito Chico bom, Xavier. Rei. Filha ingrata, você tem uma filha ingrata aí? Pois é, É doído, né, gente? A ingratidão de hoje é aquele abandono que você fez ontem. Você não lembra, né? Mas o teu espírito lembra. Pode ter certeza. O texto aqui é muito claro em dizer para nós, durante o desdobramento do sono, nós ganhamos de novo a clarividência, ou a claridez. Não, claridez não existe. A clareza. Pronto, corrigi. Ganhamos a clareza mental de recobrar os nossos êxitos e os nossos fracassos do passado. Então você faz uma prece antes de dormir, pede para ter uma vaga recordação. Durante o desdobramento do sono, você vai ter aí uma enunciação dos motivos de hoje você estar experimentando certos desagrados. Filho ingrato de hoje é aquele jovem que sofreu na minha mão, que eu abandonei os prazeres de outra vida. Se vira essa daí, só não tá cuidando dessa mulher aí não. Essa mulher aí vem tua filha amanhã depois. Eu peguei outras trovinhas aqui, ó, também na internet. Tem uma da Maria Dolores, chama Recomeço. Aqui não tá o nome do livro, tá, gente? Depois vocês podem pesquisar aí, Maria Dolores Recomeço, vocês vão achar. Psicografia do Chico Xavier. Olha o que ela diz, ó. Não te detenhas no mal que fizeste, nem te atormentes pelo mal sofrido. A vida é escola, o tempo é mestre. Cada dor é um aprendizado recebido. Então, se você sente dores aí, se você está passando por dificuldades, você está dentro da escola. Está sendo matriculado e eu te digo assim, aproveite o ano letivo. Esquece o ontem de sombra e pranto, que Deus te oferta nova manhã. Quem tudo sofre, amando e encanto, tudo refaz, se a fé lhe acalma e irmana. O sentido disso é, precisamos aproveitar e reciclar as ideias, reciclar os acontecimentos, reciclar os fatos. Pode ser que alguém esteja pensando assim, eu vou desligar esse vídeo aí que você não está me convencendo, não. Não está muito legal, eu não estou gostando disso que eu estou ouvindo, não. Então, eu te entendo se você não quiser ouvir essas verdades. Mas eu te digo que um dia você vai repensar nisso tudo que nós estamos falando aqui e você vai ver que faz muito sentido. Outra trovinha da Meimei se chama Renova-te Sempre. Também psicografia do Chico, ela diz assim: a cada dia a vida te oferece a página em branco do recomeço. Esquece o erro, consola quem padece. Aprende de novo em amor e apreço. O ontem é lição já aprendida. O hoje é bênção de amor e luz. Quem se renova em cada ferida, encontra em tudo o Mestre Jesus. Então, meus amigos, se você está passando por dificuldades aí, lembre-se da frase do Cristo: os humilhados serão exaltados. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, pois eu venci o mundo. Vença suas aflições através do trabalho edificante. Não coloque aflição no coração de ninguém por sua culpa, para que não venha de novo em outra oportunidade com necessidades de que nós estejamos em situação de maus lençóis hoje. Faz tua parte. Mas o que eu posso fazer, Estela?
Eu faço tudo pela minha família, as pessoas não me reconhecem, ninguém olha para minha cara, ninguém me convida, ninguém me considera. Então continua fazendo. Porque se você estando fazendo tudo, já não está dando muito certo, imagina você resolver então abandonar o barco. Se resolver chutar o balde, a coisa vai ficar pior. Não faça isso. Nós estamos chutando o balde aí, abandonando, ferindo, matando, judiando, e há milênios já. Milênios. Milênios. Chegou a hora da reviravolta. Chegou a hora da gente aprender, como a Estela bem leu aqui no livro inicial, aqui antes da leitura do Evangelho, Dr. Bezerra, né? Pagar o mal com o bem. A gente não tem feito isso. Nós não fizemos isso nos últimos milênios. Nós talvez estamos tendo hoje a oportunidade de ter um esclarecimento mais aprofundado de que esse é o melhor caminho. Você quer ter uma vida maravilhosa na outra encarnação? Faz tua parte agora. Mesmo que ninguém faça a parte que lhes cabe em teu favor. Mesmo que seus filhos continuem rebeldes, continuem respondões, desobedientes, ingratos, mesmo que seus amigos estejam aí te colocando de escanteio, mesmo que seus amigos não te considerem, as pessoas com quem você convive, parece que tem sempre ali um pé atrás com você, continue fazendo tudo para virar esse jogo. Dentro da tua consciência, vai ser ela que vai ditar quais são os novos ditames, quais são as novas diretrizes que você vai experimentar no futuro. E talvez vai ser nessa encarnação mesmo, que muita coisa vai mudar. Não pense só na encarnação seguinte, pense que nessa encarnação mesmo pode dar tempo de acontecer muita coisa maravilhosa. Exatamente. Não fique aí, mas tá bom, vai então só na outra encarnação que eu vou experimentar uma convivência mais harmoniosa aí com meu irmão, por exemplo. Não, vai ser nessa mesmo. Foca nisso. Faz tua parte. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Ninguém é tão empedrado assim não, gente. Uma água batendo toda vez ali, um pinguim, 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 pinguim. Logo, logo essa pedra tá furada, tá vazada. Uma oração todos os dias. Pois é, uma água mole, né? Uma oração, uma mensagem que você manda e mesmo que a pessoa não responda. Ou então a pessoa só responde dando aquele joinha assim, já viu? Coisa mais gostosa do mundo, né? Você escreve um texto ou manda uma mensagem, a pessoa só faz assim, ó. Ô raiva que dá, viu? Só que se a gente recebe isso é porque de certo modo a gente merece. Ou a gente precisa. Para se autoaperfeiçoar, para se fortalecer. Quem nunca sentiu aí uma solidãozinha? Quem nunca se sentiu meio deixado de lado? Isso aí não deve revoltar a gente. Isso deve nos fortalecer. Deve nos colocar no ideal de não fazer o mesmo. Outro dia eu presenciei uma cena aqui em Rio Preto, foi muito desagradável. Eu estava passando de moto e vi dois rapazes se agredindo no trânsito. Provavelmente um deu uma fechada no outro, aquela coisa que a gente já viu já. E os dois estavam se estapeando lá. Na hora eu passei, eu pensei assim, meu Deus, se um deles estiver armado, aí daqui a pouco sobe uma bala até para mim aqui. Tô passando aqui perto, tô de moto aqui. Vai voar um pipoco aí, pegando fogo aqui, vai passar zunindo aqui perto de mim. Então você já fica esperto, né? Já passei ali ligeiro, aí eu vi que não tinha ninguém querendo apartar a briga, nada. Eu pensei, os dois vão se pegar aí. Uma dessas, se você for querer descer, dar uma de herói ali, você acaba tomando, você acaba se ferrando junto ali, né? Aí eu pensei, o que eu posso fazer é ir embora em prece. Por que eu quis contar isso para vocês? Eu imagino que provavelmente eu não tive notícia depois, que aqui tudo que acontece você tem notícia rápido, né? Se acontecer alguma coisa grave, né? Se um, por exemplo, mata o outro, dá uma paulada no outro e tal. Provavelmente eles se estapearam ali e acabou cada um pegando o seu veículo e indo embora, né? Vamos dizer, terminou, entre aspas, tudo bem. Agora você imagina o constrangimento de hoje, cada um. Uma hora dessa, um deve estar no seu trabalho, outro às vezes está numa viagem. Você tem que ficar lembrando disso? Você saiu na mão com o outro lá e teve um monte de gente que viu. Às vezes gente que você conhece, ou que te conhece. Que desagradável. E aí, essas coisas constrangem a gente, coisa que a gente fez nessa encarnação já constrange a gente. Coisa assim boba, você vê uma discussão no trânsito ali que terminou ali em vias de fato, mas não deve ter tido nada mais grave. Imagina, gente, se a gente lembrasse
dos maus feitos que a gente cometeu aí em outras encarnações, aquele absurdo que a gente acha hoje, né? Onde já se viu terem crucificado Jesus, um homem que não fez mal para ninguém? Imagina constantemente você se vê lá no meio daquela multidão lá, crucifica, crucifica, crucifica. Ó o Oceandinho lá, ó, de 2025 lá, no século I lá, no meio da torcida lá para mandar crucificar. Ah, crucifica esse tonto aí. Quem que ele pensa que ele é para chegar aí trazendo uma nova ordem aí? Ele pensa que ele é um profeta? Quem que ele pensa que ele é Deus? Ah, crucifica esse tonto, é isso? Era eu lá, no meio da multidão empolvorosa. Você vê que tem muita gente que acredita em encarnação que fala assim, eu joguei pedra na cruz. Pois é. A pessoa não acredita em reencarnação, mas sempre faz essa afirmativa, né? Que jogou pedra na cruz. Então, quem era você? Senão, você mesmo em outra encarnação, né? Pois é, é meio que é para pegar no pulo mesmo, né? Quem fala que não acredita em reencarnação. Então, meus amigos, trouxe mais uma aqui do Emmanuel, que chama Amanhecer da Alma, para finalizar aqui. Olha o que ele diz: cala-te ante o passado, que Deus envolveu no esquecimento. O amor é a aurora do espírito cansado, a luz que apaga o remorso e o tormento. Trabalha e ama, sem olhar para trás. O ontem jaz no túmulo da experiência. O bem que fazes agora te refaz, em nova senda, em nova consciência. Nosso desejo, meus amigos, é de que esse estudo aqui de hoje possa ter trazido uma expectativa de que o que vale mesmo é o de agora em diante. O que passou, passou. Fica como experiência. Você vai lembrar de tudo? Vai. O texto até diz, inclusive, o seguinte: se a gente fosse lembrar de tudo no passado, seria algo tão complexo que o nosso cérebro atual, ou seja, a nossa massa encefálica, não conseguiria armazenar, porque o nosso cérebro ainda é pequeno perante todas as nossas experiências. Então, se Deus fez o nosso cérebro desse tamanho para lembrar só do que tem agora no momento, que eu lembro que eu muito bem, quando eu estava no jardim da infância, das viagens à praia que meu pai levava a gente quando eu era menino, lá para São Sebastião, lá para Peruíbe, para Itanhaém. Lembrança boa, hein? São Sebastião não, falei errado. Era o meu tio Sebastião lá de Itanhaém. Lá em Itanhaém, lá em Peruíbe, eu lembro muito bem. Eu lembro da linha do trem que te passava atrás da casa dele ali lá em Peruíbe. Eu lembro de coisas que eu era menininho, de 4, 5 anos de idade, eu lembro muito bem. Só que assim, o que eu preciso lembrar é só disso. Eu confesso para vocês que eu nunca tive nenhuma recordação do passado, de outra encarnação. Nunca nada foi claro. Já tive alguns relances, mas nada que eu possa dizer que não é fruto da minha imaginação. Então, meus amigos, vamos nos focar no que a gente tem de experimentação agora. Vamos nos autoavaliar. Como diz a Tânia aqui agora, hoje é o primeiro dia do resto de nossas vidas. Exatamente, Tânia. Vamos fazer agora, começar a construir agora o futuro que a gente quer. Chico Xavier trouxe essa frase, né? Sim. Não dá para fazer um novo recomeço, mas é possível agora começar a reconstruir um novo fim. Não dá para fazer isso. Né? Então vamos fazer hoje por merecer, vamos servir mais, vamos deixar de lado picuinha, vamos deixar de lado aquela ânsia de querer ser servido e vamos servir mais. Vamos amparar mais, vamos compreender mais. Isso vai fazer bem para nós. Vai fazer bem para o outro também. Se você compreender a pequenez dele, você vai dar um alívio da carga nas costas dele, mas vai dar um alívio no teu coração também. Para de se sentir vítima, perseguido, coitado, qualquer coisa que saia da sua boca nesse sentido, é melhor se abster, porque senão você pega essa capa e é difícil de tirar, né? Você acaba gostando de ser um coitado e uma vítima da situação. Então pega a rédea da tua vida, não deixa assim, calúnia te abalar, essas coisinhas que existem em família, entre amigos. Pensa, se você não tá frágil demais. Pois é. Tira a fragilidade do teu coração, coloca a fortaleza do que está por vir aí amanhã. Começa a construir agora. Ah, mas eu devo ter sido uma pessoa muito amarga. Fala, pois é, você deve ter sido mesmo. Eu também fui. Bem-vindo ao clube. É até bom pensar assim. O que manda é o agora, o daqui em diante. Exatamente. Eu devo ter sido aquele que realmente não só jogou pedra na cruz, ajudou a crucificar Jesus. Pronto, coloca isso na tua cabeça. Coloca isso que você... Não para poder se vitimizar, tá? Nem para poder ficar se lamentando aí. Ah, também, ó, eu fui uma droga de pessoa.
Também, ó, eu abandonei minha filha, certeza. Também eu... Fala de verdade. Fala, não, Então, eu não quero mais isso na minha vida. Isso, então não fique se lamuriando, não. Não fique aí se lamentando. Começa agora a adquirir a fortaleza que até então você nunca experimentou, você nunca quis colocar em prática. E mande agora. É isso aí. Hoje eu sou diferente. Fui realmente incompetente lá atrás. Abandonei, feri, matei, enganei, traí, mas hoje eu sou diferente. Hoje eu não quero mais seguir por esse caminho que eu vi que ele não traz bons resultados. É essa a proposta da doutrina espírita para nós, né? Exatamente. E semana que vem, então, vamos dar sequência com um tema também interessante, complementar a esse, que são os motivos da resignação. Quais são os motivos para você se resignar diante das dificuldades que tem no teu caminho? Dá para poder fazer isso? Será que eu consigo me tornar alguém resignado ou eu vou escolher o caminho da revolta, de bater de frente, de escrever ou não ler, o pau comeu? Comigo é assim. Será que vai ter motivo? Nós vamos falar disso semana que vem. Você já lembrei daquela moça, me dê motivo. Pois é. Motivo tem, hein? Você pode esperar. Tem muitos motivos. Ir embora. Bom, finalizando então o nosso estudo de hoje, eu vou convidar você para vir conosco no nosso momento da oração. Coloque seu copinho de água para fluidificar. Peça aí, né? Os benfeitores ajudem nas suas dores, no que você esteja precisando. E bora, gente. Vou lá cuidar da minha mãezinha agora. Bora no salzinho. Você né, colocou o sal marinho nele para regular a pressão. Então, muito obrigado pela companhia de todos. Até semana que vem. E hoje estou lá no Cefa, né? Pois é. Deixa eu mostrar aqui. Depois você ainda coloca o anúncio aí. Não, vou colocar agora aqui, ó. Peraí que vamos colocar esse tema. Eu estava aqui pensando no tema. Olha lá, ó. Se ela fica de um lado, eu fico do outro aí, ó. Então, hoje, 20 horas, fica o convite para quem estiver aqui em Rio Preto. Vai ter transmissão ao vivo também pela Rede Luz Espírita. Tá. Não é a Rede Amigo Espírita, tá, gente? É a Rede Luz Espírita aqui de Rio Preto. Então, 20 horas no Cefa, aqui no centro, popularmente conhecido como Centro do Dr. Aguinaldo, né? É isso aí. Francisco de Assis. Aqui no Romano Calil, hoje, 8 horas da noite, então, palestra da Estela. Imperdível, certo? Eu não sei o tema ainda, mas vai ser boa. É, porque tem muitos temas engatilhados aí, né? Tem. A gente deixa para a intuição dizer qual que é o mais adequado para a hora, né? Para o dia. Pois é. Então vamos lá. Até já. Tchau, gente. A Estela é a camiseta do Snoopy dela, do Charlie Brown. Vamos então para o nosso momento da oração, para finalizar essa manhã, vamos lá? Você é meu convidado para a gente falar um pouquinho com o nosso irmão Jesus. Mestre amigo, governador do nosso mundo, orientador de nossas almas, trabalhando em comunhão com o nosso Pai, nosso Criador, não há dúvida nenhuma de que estamos em excelentes mãos. Senhor Jesus, obrigado por nos dar todo o respaldo que nós necessitamos para continuarmos numa jornada de entendimento, respondendo muitos dos nossos porquês. Hoje nós tivemos aqui a convicção de que o nosso Pai colocou diante de nós um presente valioso, que a gente esquecer momentaneamente, para não ficar dando muita atenção a coisas que não dão mais para serem revividas, para serem reparadas. Não é possível, mestre, que nós peguemos aqui uma máquina do tempo, voltemos hoje no passado com o entendimento que nós temos hoje e corrijamos os nossos equívocos. Porque se isso fosse possível, nós corrigiríamos os erros e nós perderíamos a oportunidade de aprender com esses erros que nós cometemos. Afinal de contas, hoje, nós estamos mais experientes em comparação com o passado, justamente por conta dos nossos erros. Então, se tudo isso fosse deletado, nós não teríamos hoje a grandeza que temos, mesmo que ainda seja muito pequena em relação a tudo que nós temos ainda que experimentar aí pela frente. Senhor Jesus, obrigado por nos trazer esse esclarecimento que nos explica muitos porquês que nós temos dúvida ainda. Por que de relacionamentos nossos ainda não serem os ideais como nós desejaríamos que fossem? Por que muitas pessoas nos abandonam? Por que nós também já abandonamos outras? Tudo consiste
na nossa maneira de enxergar a vida. Que tenhamos a grandeza de programarmos, então, com os equívocos que cometeram conosco, de não reproduzirmos em ninguém. E também aproveitar e nos arrepender enquanto é tempo, de todo o mal que nós tenhamos feito, para que esse arrependimento se transforme em aprendizado, que possam esses erros serem considerados ferramentas que hoje nós utilizamos para não errarmos mais. Não é com motivo nenhum esse estudo de hoje para que nos coloque diante de arrependimentos, de sentimento de culpa. Muito pelo contrário, mestre, estamos aqui hoje para dissipar esses sentimentos que nada constroem em nós. Estamos aqui para nos catapultar, para nos impulsionar diante da vida que se abre vigorosa e alegre para a nossa chegada. Hoje, mais um dia está se iniciando e mais um dia temos a oportunidade de nos transformarmos em pessoas melhores do que fomos ontem. Numa competição interna, nunca externa. Não viemos aqui para competir com ninguém. A competição é de nós com nós mesmos. Nós te agradecemos por todo esse suporte, mestre. Agradecemos pela intuição que esses amigos espirituais invisíveis aos nossos olhos colocam em nossas mentes, favorecendo que esse estudo possa ser sempre o mais claro possível, o mais consolador, o mais próximo daquilo que o Senhor nos trouxe de ensinamento. Obrigado a Deus, nosso Pai, aos nossos amigos de luz. Permita-nos, Mestre Jesus, estarmos aqui novamente na próxima semana, agradecendo de antemão por essa semana que passou e abençoando cada irmão aqui presente nessa corrente do bem. Aqueles que estão aqui agora ao vivo, aqueles que vão assistir em outro momento, recebam o nosso carinho e o nosso desejo que todos, sem exceção, estejam com saúde física e emocional, estejam com satisfação pela vida, que encontrem uma luz no fim do túnel, se assim se tiverem se sentindo dentro de um túnel escuro, que possam encontrar essa luz o quanto antes, para continuarmos a nossa jornada, que vai ser muito bela. Daqui em diante, tudo vai ser muito melhor do que já foi. Obrigado, Mestre Jesus, por colocar essa esperança e essa fé no nosso coração. Abençoe os nossos parentes onde estiverem, todas as pessoas que nós amamos, aqueles que estão aqui encarnados, aqueles que já estão na vida maior, nossos amigos, todos que nos são caros ao coração. Que todos recebam, onde estiverem, uma luz que lhes ilumina não só a mente, mas o corpo, trazendo a todos saúde e bem-estar. Na tua bênção, Senhor Jesus, obrigado por mais uma manhã abençoada e que assim seja.